Olá! Voltamos. Então, gente, hoje a gente voltou para responder uma pergunta. Então, hoje o maridinho responde que com frequência várias pessoas sempre comentam: maridinho tem um olhar triste, maridinho parece que foi uma pessoa que já sofreu muito nessa vida. E tem um olhar sofrido, né? E aí hoje a gente veio falar, né, maridinho, é uma pessoa sofrida ou já sofreu muito nessa vida? E por que esse olhar triste? Então, só pra não perder o hábito, deixa eu falar a minha opinião. Maridinho, gente, uma pessoa sofrida, oh meu Deus, se toda pessoa sofrida fosse igual a maridinho, tava bom. E eu falo de tudo, tá, gente? Quando eu falo uma pessoa sofrida, é em todos os aspectos. Eu falo lá da infância, adolescência, até hoje. É uma vida, né? Então estamos falando de vida, não estamos falando só agora, esse momento, ou a fase adulta. Mas enfim, diga, Anthony, você considera que você teve uma vida sofrida, é uma pessoa sofrida? Não, eu não posso dizer que tive uma vida sofrida porque sou uma pessoa sofrida, mas como muitas pessoas acham, ou melhor, como muitas pessoas como vocês devem ter passado por um período de tristeza, sobretudo quando se perde algum familiar, como eu perdi minha mãe e outros familiares. Isso são situações... Sua mãe, seu pai. São minha mãe, meu pai. É que é assim, meu pai foi uma coisa de repente, porque eu acordei e ele estava morto. Agora, já com minha mãe foi uma morte mais devagar, né, com um pouco de sofrimento da parte dela. Então isso aqui me trouxe alguma tristeza, né? Ninguém acho que gostaria de ver a própria mãe sofrer e morrer devagar. Então assim, eu fui lá acompanhando junto com os meus irmãos a morte de minha mãe, a doença e a morte. Assim como em outros casos de meus familiares que eu estava apegado, como minha avó paterna, mas assim, fora essas experiências, vamos dizer assim, essa experiência de família, eu não posso dizer que sou uma pessoa sofrida no sentido de... Gente, desculpa, tá falando de morte. É que essas mortes, eu dou risada, fica parecendo, mas é que já são mortes de anos, tá, gente? De anos. Né, que aconteceu ontem, ou ano passado. 5 anos atrás, a mãe do Anthony mesmo já morreu, vai fazer 11 anos que a mãe de maridinho morreu. Isso, até mais. Não, que imagina, desde que já são 16 anos que a mãe de maridinho morreu. Isso. Então, mas o que eu tô rindo é porque assim, essa coisa de morte, depois você complementa, que depois dizem que eu não te deixo falar, mas é só para complementar, porque essa coisa de perder mãe, perder pai, todo mundo vai passar, é natural, né? Então isso não é um sofrimento. Claro, é triste, não tô dizendo que é um sofrimento, mas não pode dizer, eu fui uma pessoa sofrida porque meu pai ou minha mãe morreram. E sobretudo, não é que quando meu pai morreu, minha mãe Você era criança. Eu era criança, me deixou em uma situação difícil para eu continuar a minha vida. Não, isso teve herança e tudo, né? Então, quer dizer, não tem, então assim, porque senão aqui fica parecendo que é vida pra falar de morte, por isso que eu tava rindo, mas é uma questão que as pessoas falam em geral que parece que você é uma pessoa sofrida. Certo. Então, pra mim, pessoa sofrida é quando você tem um estilo de vida diferente da maioria. Você tem uma situação desfavorecida em comparação com a maioria. Perder mãe, perder pai, perder entes queridos, isso todo mundo vai passar, não é privilégio de ninguém. Né? Então não é, né? É uma coisa natural. O que seria um sofrimento se fosse a mãe que perde o filho, o pai que perde o filho. Isso é uma coisa, realmente uma tragédia. Pelo menos pra mim, eu acredito que não deve ter dor pior nesse mundo do que uma mãe ou um pai perder o filho. Eu enlouqueceria. Mas perder a mãe, eu acredito que já é uma coisa que a pessoa já tem que se conformando, né? Porque acho que a gente já tem que ir se preparando para isso, porque é uma coisa natural da vida. Mas... Não, e fora disso, como eu estava explicando, né? Quando eu perdi minha mãe, eu já era adulto, assim como quando eu perdi meu pai.
E, sobretudo, eu tenho uma família ainda hoje, feita por meus irmãos, que a gente é muito unida. Então não é que eu fiquei desamparado, ou fiquei sem, vamos dizer assim, proteção, ou largado pelo mundo, não, nada disso. Então, nesse sentido, assim, eu não posso... Eu tive profundas tristezas, experiência de tristeza devido a isso. Mas assim, me encontrar em situações prolongadas, por exemplo, de dificuldade, ou de, vamos dizer assim, de tristeza, de abandono, de solidão, não, isso não. Então eu não posso dizer que eu sou uma pessoa ou de uma doença, que eu estou acarretando uma doença, sei lá, que me limita em alguma coisa, não, isso não posso também dizer. Então... A infância foi uma infância sofrida? A infância também não posso dizer, porque eu tive sempre meus pais e meus avós, inclusive teve minha avó materna, que ela viveu até 93 anos, e minha avó paterna também, mais ou menos 91 anos, então eu era mais que adolescente quando elas vieram a falecer. Então, não, a nossa família sempre foi muito colaborativa, um colaborava muito com os outros, sempre muito contato entre os familiares. Eu tenho ainda um tio, né? Tem irmã, então, não tem problema, porque a família do Anthony, o pai não bebia, não tem problema, só, entendeu? Seu pai fumava, né? Só o único vício que o pai dele tinha era de fumar, não era alcoólatra, era médico, ortopedista, então o maridinho vem de uma família classe média alta. É estruturado. Né? Nasceu em país de primeiro mundo, então quer dizer, o país não tem um grande problema. Ainda mais quando ele era criança, a situação política do país ainda era melhor, sim, né? Econômica também. Então quer dizer, não teve, a família dele também não tem nenhum drogado, ninguém com problema com drogas. Então assim, pelo menos até agora, né? Não sei amanhã, né? A gente nunca sabe do amanhã, sim, né, gente? Tudo que a gente fala é até esse momento. Então, assim, não teve, a adolescência foi tranquila, não teve tragédia na vida de maridinho. Ou dificuldade, assim, que pudesse me deixar mais triste, ou revoltado, revoltado, não, isso não... Tranquilo. Agora, o olhar dele, às vezes, pode ser triste. Por que, Ginha, tem esse olhar triste? Não, talvez porque tem um olhar cansado. Então, porque eu já tenho uma anatomia dos meus olhos que são um pouco caídos, né? Como a pálpebra. Mas se eu, por exemplo, tenho alguma dificuldade a dormir, no sentido que dormir eu durmo, mas depois eu gosto, mesmo cansado, de acordar cedo de manhã. Então, é isso também que acarreta esse meu olhar assim de sofrido. Mas não sou que sofrido, pode ser cansado, mas não é... E o olhar dele é Sampaco, então o maridinho é Sampaco. Aí Sampaco, gente, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com nada, pelo menos até onde eu sei. Eu também nem sabia essa história de Sampaco. Eu fiquei sabendo essa história de Sampaco depois que eu assisti um programa da Sônia Abrão, que foi um senhor lá que falava sobre essas coisas de Sampaco. E aí ele falou que Sampaco são as pessoas que têm essa característica do olhar de maridinho, que dá pra você olhar, mesmo a pessoa olhando normal, sem olhar pra cima, aparecem os 3 brancos do olho, por isso que é Sampaco. E Sampaco é uma palavra japonesa, se eu não me engano, acho que é japonesa ou chinesa, mas acho que é japonesa, que quer dizer 3 brancos. Então, que são mesmo que dá pra ver. E aí o cara falou que geralmente essas pessoas de Sampaco, o John Lennon era Sampaco. Então assim, tem muitos artistas que são Sampaco. E aí tem essa característica do olhar, que é um olhar mais assim caído mesmo, tristonho. Mas isso é só uma característica, porque maridinho é normal, não tem essa... E aí fica parecendo, não tem essa tristeza, não teve essa tragédia na vida dele, nem teve, nem tem, né? Claro que vai ter alguns engraçadinhos que vai falar, só de ser casado comigo, né? Já é uma tragédia. mas aí é o ponto de vista que cada um vê.
Mas, enfim, um fato mesmo não tem. Então, é a anatomia, como ele disse, é o formato do olhar dele que aí dá essa sensação que parece que tá sempre cansado ou de tristeza. Exato. E é isso, a gente vai esclarecer porque assim, sempre perguntam, sempre falam, comentam muito sobre que maridinho parece que é uma pessoa que sofrida, que já sofreu muito na vida. E aí, não, mas isso daqui não sabe o que é sofrimento não, gente. Claro que como todo mundo já teve os seus desilusões aí na vida, né? Mas nada grave ou nada que... Eu acho que o que o maridinho viveu de tristeza, todo mundo já viveu ou vai viver um dia. Nada fora do normal. É isso que eu quero dizer. Ah, sim, não. Como experiência, infelizmente, são experiências que provavelmente todo mundo, todos vocês vão passar, tá? Ou já passaram. Ou já passaram, isso. Mas é isso mesmo. Nada grave. É isso mesmo. E, né, que tem sofrimento. Vida, sofrimento na vida é outra coisa. Sofrimento na vida é bem outro, né? Sim. É doença, sei lá, gente, tragédias familiares. Não tem a possibilidade de fazer algumas coisas, de alcançar alguma coisa. Então, sofrimento, acho que quando você tem saúde, tá tudo certo. Isso. Então, não... E é isso. Respondida a pergunta de vocês, gente? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Se deu pra entender, não esquece de dar o joinha. E era isso. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, gente. Tchau.